Cartola, a alma do samba. Neste vídeo narrado, conheça a vida e a obra de Angenor de Oliveira, o inesquecível Cartola, um dos maiores nomes da música popular brasileira e verdadeiro símbolo do samba de raiz. Sua história é marcada por poesia, sofrimento, resistência e genialidade musical. Faíscas de pedreiro a poeta do samba, Cartola viveu as contradições do Brasil do século XX. Nascido em 1908 no Rio de Janeiro, enfrentou a pobreza, o preconceito e o esquecimento antes de ser finalmente reconhecido como um dos maiores compositores do país. Neste vídeo você vai descobrir a infância no Morro da Mangueira, onde Cartola ajudou a fundar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Seu estilo único de compor, unindo lirismo e melancolia a melodias marcantes, em canções como O Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam, O Sol Nascerá e Alvorada. Os anos de invisibilidade, quando foi dado como morto pela mídia, e sua redescoberta por jovens músicos e jornalistas nos anos 1970. Cartola, de 1908 a 1980, foi cantor e compositor brasileiro. As Rosas Não Falam, música e letra de sua autoria, um clássico do samba, foi escrita quando Cartola tinha 67 anos. Angenor de Oliveira, conhecido como Cartola, nasceu no Catete, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908. Era filho de Sebastião Joaquim de Oliveira. Infância e juventude. Ainda menino, teve contato com os festejos populares do Rio, quando seus familiares desfilavam no Dia de Reis, fantasiados e munidos de cavaquinho e violão. Cartola estudou em vários grupos escolares, entre eles o Rodrigues Alves, pois acabava sempre expulso por mau comportamento, só concluindo o curso primário. Quando tinha 11 anos, seus pais se mudam para o Morro da Mangueira, onde Cartola começou a frequentar a vida boêmia e as rodas de samba. Nessa época, tocava violão e cavaquinho. Com 15 anos, quando ficou órfão de mãe, seu Sebastião mandou Cartola tratar da vida. Sem ter onde dormir, ficava pelas madrugadas na boêmia e malandragem. Para se sustentar, Cartola empregou-se em uma tipografia, mas não ficou muito tempo, pois não se adaptou ao serviço, pois não podia assobiar nem cantar. Começou o trabalho na construção civil e acabou aprendendo a profissão de pedreiro. Nessa época, usava um chapéu coco, e assim nasceu o apelido de Cartola. Sua vizinha de barraco, Deolinda da Conceição, casada, com uma filha e 7 anos mais velha, cuidava de Cartola, então com 18 anos. Os dois decidiram morar juntos e Deolinda deixou sua casa e levou sua filha, que Cartola criou como se fosse sua. Estação Primeira da Mangueira. Do encontro com Carlos Cachaça, que se tornaria seu principal parceiro de composições e boêmia, nasceu o bloco carnavalesco Bloco dos Arengueiros. Aos poucos, os criadores resolveram ampliar o bloco, e em 1928 surgiu a Estação Primeira, nome que fazia referência à primeira parada dos trens de subúrbio que partiam da cidade. Além de ter escolhido o nome, foi Cartola que deu a ideia do verde-rosa para as cores da agremiação. Só depois passou a ser a escola de samba Estação Primeira da Mangueira. Entre muitos outros integrantes da escola destacavam-se Saturnino Gonçalves, Marcelino José Cláudio, Francisco Ribeiro e Pedro Caymmi. Chega de Demanda foi o samba de abertura da Estação Primeira. No início da escola, os instrumentos eram apenas tamborim, pandeiro, violão, cavaquinho. Surdo, recorreco e cuíca vieram depois. Convocou o Clube do Samba para uma homenagem ao mestre Cartola. Foi ontem à noite na casa de João, no Rio, e não faltou nem gente jovem, nem gente da velha guarda.
Mestre Cartola agora é sócio do Clube do Samba, um sócio muito especial. Carreira musical. Em 1929, Cartola foi apresentado ao cantor Mário Reis, que estava interessado em ouvir e comprar alguns sambas do compositor. Mesmo desconfiado, Cartola vendeu Que Infeliz Sorte, que em 1930 foi gravado pela dupla Mário Reis e Francisco Alves. Em 1933, Cartola formou um conjunto vocal e instrumental com os compositores Wilson Batista e Oliveira da Cuíca, porém o trio durou pouco e Cartola continuou compondo e praticando sua tarefa predileta, a boemia. Em 1934, Francisco Alves o procurou querendo fazer negócio. Cartola cedeu-lhe Divina Dama, que o sambista considerava sua melhor composição. Divina Dama, tudo acabado. E o baile encerrado. Atordoado fiquei. Eu dancei com você. Divina Dama. Com o coração queimado em chama. Cartola e Noel Rosa. Em 1935, em um botequim de bilhar, nas proximidades do atual estádio do Maracanã, Cartola conheceu Noel Rosa. Ficaram tomando cerveja e batendo papo. Com a chegada de Francisco Alves, os dois resolveram pedir dinheiro ao cantor, que explodiu de raiva com os pedidos. Cartola e Noel resolveram ir embora e ameaçaram não fazer mais negócios com o cantor. Chico Alves resolveu ceder e impôs que eles fizessem um samba na hora. Inspirados na situação, Cartola compôs Qual Foi o Mal Que Eu Te Fiz, e Noel compôs Estamos Esperando. Qual foi o mal que eu te fiz? Diz. Qual foi o mal que eu te fiz? Eu não te farei essa ingratidão. Foi um palco contra nossa amizade. Não creias, não pode ser verdade. Não creias nestas mentiras, que roubam nossa alegria. Os invejosos se vingam, armados de hipocrisia. Década de 40 e 50. Em 1940, o maestro Leopold Sotowski veio ao Brasil com a Orquestra Sinfônica da Juventude Americana e resolveu fazer algumas gravações de música popular brasileira. Villa-Lobos foi buscar Cartola no morro para a gravação que seria feita a bordo do Uruguai ancorado no cais da Praça Mauá. Participaram também Donga, Pixinguinha e outros. Nessa época, Cartola começou a cantar suas composições e se apresentar em várias estações de rádio. Junto com Paulo Portela fez o programa A Voz do Morro, quando apresentava mensalmente um samba de sua autoria para os ouvintes darem o nome. Em 1944, além de diretor de harmonia da Mangueira, Cartola tornou-se presidente de honra da ala dos compositores. 2 anos depois, Cartola adoeceu, teve uma meningite que o afastou da escola. Pouco depois de se recuperar, Deolinda, que cuidou dele, faleceu. Algum tempo depois, Cartola foi viver com Donária e deixou o morro indo morar em Nilópolis e depois no Caju. Passou muito tempo afastado do samba e falava-se que ele tinha morrido. No fim da década de 50, levado por Dona Zica, irmã da esposa de Carlos Cachaça, Cartola voltou à sua velha Mangueira, onde era amado e respeitado por todos. Rosa, ninguém aprende samba no colégio, né? Eu faço samba porque a natureza assim quis, a musa me abraçou, achou, me escolheu para fazer como escolher outros colegas meus, e a gente faz, sem precisar de estudo algum, às vezes, né? Às vezes há pessoas que têm, há compositores que mal sabem assinar o nome, faz músicas muito bonitas e letras também. Cartola, qual é o seu principal parceiro? Bom, meu principal parceiro é o Carlos Cachaça, com quem eu fiz mais músicas, né? E todos eles me dão muito bem, são meus amigos, mas... Década de 60 e 70. Em 1961, todas as sextas-feiras, tornou-se programa obrigatório para os sambistas um encontro na casa de Cartola. Lá apareciam Zequete, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola e muitos outros. Com muita cerveja e acompanhado dos quitutes de Zica, o samba ia até altas horas. A casa ficou famosa e pouco depois surgiu a ideia do restaurante Zicartola, que funcionou na Rua da Carioca, no centro da cidade. O jornalista Sérgio Porto procurou realizar o retorno de Cartola ao meio artístico. Conseguiu para ele um emprego no rádio e fez com que retomasse os velhos contatos. Em outubro de 64, Cartola e Zica finalmente oficializaram a união. Nessa época, Cartola descobriu que se chamava Angenor e não Argenor, como pensava, quando precisou da certidão de casamento.
As composições de Cartola voltam a ser gravadas. Nara Leão gravou O Sol Nascerá, 1964, e Elisete Cardoso gravou Sim, 1965. O tempo foi passando, e o Zé Cartola não tinha a mesma frequência e fechou as portas. Juntos, Cartola e Zica retomaram sua vida comum. Em 1970, Cartola foi convidado como anfitrião de um show semanal no prédio da extinta União Nacional dos Estudantes, no Flamengo. O nome do espetáculo, Cartola Convida, mostrava a importância do sambista. Finalmente, em 1974, Cartola gravou seu primeiro disco, com muitas das canções gravadas por outros cantores, entre elas, O Sol Nascerá, a mais destaca a composição de Cartola. O sol nascerá, a sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Em 1976, um novo LP foi lançado e um novo sucesso. A composição As Rosas Não Falam, escrita no auge dos seus 67 anos, se tornou uma das mais conhecidas do compositor. As rosas não falam, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar pra mim. No final da década de 70, depois de se submeter a uma cirurgia para tirar um câncer na tireoide, a saúde de Cartola foi aos poucos se fragilizando. Cartola faleceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de novembro de 1980. Curiosidade: no Carnaval dos anos 30, a polícia do Rio prendia por vadiagem os crioulos. Para impressionar os policiais e evitar as prisões, Cartola pôs terno e gravata nos primeiros foliões que entravam na avenida. Estava criada a comissão de frente das escolas de samba. Por que esse homem sofreu tanto, né? Por que ficou foi tão pobre, com tantas obras-primas, com tanta música linda, né? Por que isso? Apesar de ter alcançado o sucesso só na velhice, ele dizia que se não fosse assim, teria morrido jovem. Se tivesse vencido na vida mais cedo também teria me acabado. Acho que me envaideceria com a glória, com o sucesso, ficava envaidecido e pá. Prepare-se para mergulhar na história dessa lenda do samba. Acontece. Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. Acontece que meu coração ficou frio e nosso ninho de amor. A morte de Cartola, ocorrida 30 de novembro de 1980, aos 72 anos, foi um momento de grande luto e homenagem para a comunidade do samba e para os fãs da sua música. Ele faleceu devido a complicações de um câncer na tireoide. A sua morte foi marcante e inspirou inúmeras homenagens, tanto em vida como após a sua partida. A morte de Cartola foi um marco na história da música brasileira e deixou um legado de poesia e samba para as futuras gerações. As homenagens que lhe foram dedicadas foram uma demonstração do amor e da admiração que as pessoas sentiam pelo seu talento e pela sua personalidade. Este vídeo é uma homenagem ao legado duradouro de Angenor de Oliveira Cartola, um verdadeiro gênio cuja obra continua a encantar e influenciar amantes do samba em todo o mundo. Uma celebração de seu talento, criatividade e contribuição inigualável para a cultura brasileira. Deixe seu like, compartilhe com outros fãs de música e junte-se a nós nesta celebração da vida e obra de Cartola, o poeta do samba. Inscreva-se para mais conteúdo sobre as lendas da música brasileira.